Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje estamos num frio glacial no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos com 16 graus, o que para o carioca é um frio congelante. E por que não aproveitar esse nosso frio congelante para fazer aquele cafezinho bem quentinho e ter uma aula de Fusion C? Hoje nós vamos começar a explorar aqui no Debate Creator as estruturas de decisão do Fusion C, que derivam obviamente do Seance. Então na aula de hoje você vai aprender como fazer o seu código decidir coisas não só no Fusion C, mas também no Seance. Então se esse assunto te interessa, só vem. Então, meu escovador de bytes, vamos começar pela nossa teoria aqui, que como vocês que estão acompanhando, vocês são escovadores de bytes sagazes, vocês estão acompanhando a playlist de C, vocês já sabem que a gente está usando aqui o tutorial da Tutorials Point para aprender Seance, consequentemente aprender Fusion C. E o link para a nossa teoria de hoje é esse link aqui. Não precisa se preocupar, amigo escovador de bytes, que todos os links usados nas nossas aulas ficam sempre aqui na descrição do vídeo. Então, se você entrar ali na descrição do vídeo, vai ter link para a nossa teoria de hoje. E qual é a nossa teoria de hoje? Nossa teoria de hoje é essa aqui, ó, as estruturas de decisão da linguagem C, que vai ser as estruturas de decisão que nós vamos usar também lá no nosso queridíssimo Fusion C. Então, como que você pode ver, né? Quando a gente fala de programas de computador, os programas de computador normalmente eles são sequenciais. Isso, em especial, os programas de retrocomputação são sempre sequenciais. É lógico que linguagens mais modernas não são tão sequenciais como eram antigamente na programação estruturada e na programação funcional. Mas na ideia, né, você já deve saber agora, que você já assistiu diversos vídeos aqui do Debate Creator, que um algoritmo é uma sequência finita de comandos que recebem uma entrada, entregam uma saída, e que normalmente esses comandos eles são executados um a um em ordem. Você já viu isso lá nas nossas aulas de operadores, a gente fez diversos códigos e você viu que as instruções eram executadas sequencialmente, uma a uma. Mas nem sempre isso é o que a gente precisa no nosso programa. Algumas vezes o nosso programa tem que decidir qual parte do programa ele vai executar. E para isso nós temos essas duas estruturas aqui, que são as estruturas de decisão, ou nesse caso de controle, né, para que você possa controlar ou desviar o seu código para alguma outra parte, dependendo normalmente do resultado de uma operação, e as instruções de repetição ou interação, que muitas vezes você também precisa num programa realizar várias instruções ou um conjunto de instruções repetidamente ali. Então seria muito chato você colocar um comando, o mesmo comando, o mesmo comando, o mesmo comando, o mesmo comando várias vezes, para realizar várias vezes. Até porque muitas vezes você vai precisar realizar um número de vezes que você não sabe exatamente qual é, que vai variar. Então é necessário que a gente tenha também estruturas de repetição. Hoje nós vamos focar mais nessas estruturas aqui de decisão. Então hoje nós vamos olhar as estruturas de decisão. E aí, meu amigo escovador de bytes, você já conhece uma estrutura de decisão? Quando nós falamos sobre os operadores ternários aqui na playlist Fusion C, nós falamos sobre o if em linha, que é o operador ternário do nosso queridíssimo Seance e, consequentemente, do Fusion C. Então, quando você viu lá o operador ternário, que é aquele operador que faz um if numa linha só, aquilo já é uma estrutura de decisão. Você executa a primeira parte da linha ou a segunda parte da linha, dependendo da operação que você colocou no início lá do operador ternário. E aquilo já é uma estrutura de decisão, porque ele nada mais é que um if construído em uma única linha. Então agora nós vamos começar a falar sobre o if, mas não o if ternário, e sim o if aberto, que é mais legível e que é mais comum nos programas, quando você abre um programa para olhar. Então a primeira estrutura de decisão que nós vamos olhar aqui vai ser o if. Então vamos entender um pouquinho o que é esse tal desse if. Então aqui, amigo escovador de bytes, nós temos um exemplo de um fluxograma que demonstra como funciona uma instrução if. Esse aqui é o if. O if ele começa em uma condição, e essa condição normalmente é o resultado de uma operação que normalmente deve ser lógica, sendo que o C ele permite você fazer algumas gambiarras que não são muito legais, mas que às vezes podem ser úteis. Mas em geral, de forma geral, quando a gente fala de Seance, toda vez que uma operação dá zero, quando nós falamos de lógica booleana, se deu zero é igual a falso. E
Se deu qualquer coisa diferente de 0, que não seja 0, é considerado verdadeiro. Exatamente como nós aprendemos lá nas aulas de algoritmo, nas aulas de Basic ou nas aulas de organização de computadores. Isso aqui é a lógica booleana comum. Se essa condição der 0, ou seja, se a condição for falsa, o nosso código desvia, ele simplesmente não executa essa operação, esse código aqui que ele chamou de código condicional. O código condicional só vai ser executado no if, então aqui é o caso do 0, se o resultado dessa expressão for 1. Então, se o resultado dessa expressão for 1, ele desce, executa o código condicional, e aí ele desce. E essa é a estrutura de um if muito básico. Então, toda vez que você tiver uma expressão booleana, se ela der 0, o código não executa. Se ela der 1, o código executa. Um companheiro muito comum que acontece quando a gente usa a instrução if é o nosso famosíssimo else, que é o senão. Você que estudou lá nossas aulas de algoritmo, que nós vimos aí na playlist de algoritmo, você sabe que o if, né, do algoritmo é se condição, então, aí aqui o que você vai executar no caso do if, e o senão, o código que você vai executar dentro do caso da condição ser falsa. Então, quando a gente fala do nosso queridíssimo if com a estrutura else em conjunto, a gente está falando desse fluxograma aqui. Então aqui nós temos a mesma condição, que também preferencialmente tem que ser uma expressão booleana, que vai dar um resultado de lógica booleana 0 ou qualquer coisa diferente de 0, que para a nossa comodidade aqui a gente vai chamar de 1. E aí, se a condição der 1, ou seja, se for verdade, a gente executa o código do if. O caso contrário, o senão, é caso, obviamente, essa condição aqui der 0. Se essa condição aqui der 0, ou seja, se ela for falsa, a gente executa o código que está dentro do else, e aí o programa continua no seu fluxo normal. E essas estruturas, normalmente, elas estão intimamente ligadas, porque é muito comum você ter um if com else. Todo mundo já viu aí o if-else várias vezes. E é muito comum, toda vez que você tem um if, você tem um else, até para dar uma melhorada na performance, ou quando simplesmente é necessário você executar um código ou outro código, como o exemplo que a gente vai ver na nossa parte prática de hoje. E aí, meu amigo escovador de bytes, para a nossa parte prática de hoje, você vai ter que entrar lá no nosso GitHub oficial do The Byte Creator. Para você que não conhece ainda, o link é esse aqui, github.com/thebytecreator. Não precisa se preocupar, vai estar lá na descrição do vídeo, junto com todos os outros links. E aqui, ó, dentro do nosso repositório de MSXC, que é esse repositório aqui, você vai entrar no repositório, vai baixar aqui dentro de aulas decisão, essa aqui é a pasta onde está o código de hoje, dentro de aulas decisão. E dentro dessa pasta você vai ter aqui o nosso queridíssimo decide.c, que é o nosso código que nós vamos usar agora para ver as estruturas de decisão do nosso queridíssimo Fusion C. Lembrando você, amiguinho escovador de bytes, que para você poder baixar esse código, referencie as aulas anteriores, porque o ideal é que você baixe aqui pelo botãozinho Code. Então, se você vier aqui no MSXC, vai ter esse botãozinho Code aqui. E aí você baixa para sua máquina usando o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Lembrando para você que lá na playlist de ferramentas aqui do canal tem a instalação do GitHub Desktop, tem a instalação do Fusion C e tem a instalação de todas as ferramentas que você vai precisar para rodar os nossos códigos aqui do The Byte Creator na sua máquina. Então baixa o código para sua máquina e vem comigo que agora a gente vai para a nossa parte prática. Vamos começar a entender o que é o tal do if ali na prática. Então, escovador de bytes, vamos começar agora usando nossas habilidades aqui de Vibe Coding para criar aqui um códigozinho para mostrar para vocês um exemplo simples do que seria o nosso queridíssimo if. Então, eu vou chamar aqui o meu Copilot, vou pedir para ele assim, ó, escreva um programa em MSX Fusion C que demonstre para um programador
iniciante o funcionamento da estrutura de decisão if. E vamos pedir para o nosso queridíssimo Copilot escrever aqui um programinha para a gente aqui. Então vamos aceitar. Esse aqui é o programinha que ele gerou para a gente. E como vocês podem ver, ele já está com alguns probleminhas aqui, porque obviamente a nossa queridíssima inteligência artificial está longe de ser perfeita. Então ele incluiu aqui o header do Fusion C, até aqui tudo bem. Mas ele já não incluiu a standard IO. Então vamos dar aqui um include standard IO.h, porque ela é importante, porque ela tem todos os comandos de entrada e saída do C. Outra coisa que nós vamos ver aqui logo de cara é que, olha só, ele usou uma função aqui input number. Só que não existe uma função input number no nosso queridíssimo Fusion C. O Fusion C ele só tem input string. Então aqui nós vamos trocar para input string. Vamos tirar isso daqui. E a input string ela precisa receber um buffer. Então a gente vai ter que criar aqui um buffer de caractere. Então vamos botar aqui texto. Vamos receber um número pequeno. Vamos receber um número aqui de 5 números, por exemplo. Na verdade, para receber 5 números, a gente precisa criar um buffer de 6, porque ele tem que colocar o contra barra 0 lá. Então aqui a gente criou um buffer. Aqui na input string a gente vai receber esse buffer. Então aqui vamos trocar isso aqui para buffer, para a gente saber que é um buffer. Vamos botar aqui a função input string e vamos receber o buffer. E vamos avisar para input string que o buffer é de 6 caracteres só, para a gente receber um número até 6 dígitos, né? E aí a gente precisa converter o número, que vai ser igual o A to I, que converte uma string para inteiro, o buffer. Então aqui ele já está até dizendo para a gente, ó, converte string to integer. O problema é que no Fusion C a A to I ela não está na standard library. A A to I ela está na standard lib. Então a gente tem que fazer aqui o include da standard lib também. E aí, amiguinho escovador de bytes, quando a gente faz esse include da standard lib, você vai ver que o A to I vai perder lá a cobrinha vermelha embaixo, dizendo que agora o A to I existe. Então aqui nós temos vamos tentar entender agora, feitas essas correções aqui em cima do código da inteligência artificial, vamos entender o que esse código aqui está fazendo. Então vamos lá, amiguinho escovador de bytes, vamos colocar o código aqui e vamos explorar um pouquinho esse código. Aqui a gente criou o buffer para a gente receber uma entrada de teclado do nosso queridíssimo escovador de bytes lá, nosso queridíssimo usuário. E aqui nós criamos uma variável para guardar a conversão disso aqui. Como isso aqui vai entrar como string, ela precisa ser convertida para um número inteiro. Então essa variável aqui vai ter o número inteiro, que é o resultado da conversão. Aqui nós imprimimos para o usuário digitar um número. Aqui a gente faz a função inputString para receber uma entrada do usuário como string. E aqui nós usamos a função A2i para converter uma string para um número inteiro. Então, no final desse processo aqui, até aqui, esse momento, vocês podem ver que a gente está fazendo linha a linha, seguindo o fluxo normal do programa. E no final, até essa linha aqui, até a linha 13, a gente vai ter um número inteiro lá que o usuário digitou. E aqui começa a nossa estrutura if. Então, o que esse algoritmo aqui faz? Ele testa se o número é positivo, se o número é negativo ou se o número é um zero. E ele usa para isso várias estruturas if alinhadas aqui. Então, primeiro ele testa se o número for maior que zero. Como vocês podem ver, isso aqui vai dar uma expressão booleana que vai dar 0 ou 1. Se o número for maior que zero, isso aqui vai ser 1, vai resultar 1. Isso aqui resultando 1, ele vai executar esse cara aqui e vai dizer que o número é positivo. Agora vamos supor que o número que o cara entrou aqui não é maior que zero. Se não for maior que zero, isso aqui vai entrar em zero. E aí ele vai entrar nesse else aqui, que está diretamente ligado a esse if aqui. E aí, logo na sequência, ele já faz um outro if aqui.
Se o número for menor que 0, ele é um número negativo. E aí ele vai executar essa linha aqui. Lembrando que no C, os blocos são delimitados entre abre e fecha aspas. Então tudo que tiver entre abre e fecha aspas aqui vai ser executado determinada a sua condição. E aí vamos supor que o número não é nem maior que 0, nem menor que 0. A única opção do número não ser nem maior do que 0, nem menor do que 0, é o número ser efetivamente 0. Então esse else aqui, ou esse senão aqui, está relativo ao número ser igual a 0. O número sendo igual a 0, a gente executa esse cara aqui. E aqui são seus respectivos prints. Então aqui a gente tem o print, o número é positivo, print, o número é negativo e print, o número é 0. E aí ele fica esperando a gente apertar uma tecla para sair. Então, meus amigos, isso aqui é um exemplo muito bom de uma estrutura if bem básica para você começar. Então vamos chamar aqui o nosso terminal, um novo terminal. E vamos dar o nosso .make aqui, para que ele possa compilar. Então ele compilou, chamou o emulador. E aí, como vocês se lembram, se a gente der um dir aqui, a gente vai ter um programa escrito em linguagem C, chamado decide.com. Então vamos lá, decide. E agora ele está pedindo para a gente entrar um número. Vamos começar com um número simples aqui, vamos digitar 10. 10 é um número positivo, porque 10 é maior que 0. Agora vamos rodar o decide de novo. E agora vamos digitar 0. E aí você vai ver que ele vai dizer que o número é 0. E agora vamos digitar aqui o decide mais uma vez. E vamos entrar um número negativo aqui, vamos entrar menos 10. Você vai ver que quando a gente digita menos 10, ele diz que o número é negativo. Lembrando que esse número aqui vai ser convertido. Lembrando aqui que esse número vai ser convertido lá naquele complemento de 1 que eu ensinei para vocês em aulas anteriores aqui. Então se a gente der aqui um print nesse cara, um print número, vocês vão ver que o número na verdade não vai ser menos 10 que está colocado lá. Vai ser a representação de menos 10 em complemento de 2. Eu posso até demonstrar isso para vocês aqui, ó. Mostrando aqui, quando o número for negativo, além de imprimir que o número é negativo, eu vou dar um print number aqui. E aí eu vou colocar um número aqui para imprimir. Então vamos compilar de novo esse cara. E vamos chamar lá o nosso decide mais uma vez. Então vamos lá dar o decide. Vou digitar o menos 10 de novo aqui. E aqui, olha só, ele disse que o número é negativo. Tá aqui. Mas quando eu dei o print number, ele não imprimiu menos 10. Ele imprimiu 65.526. Que é a representação em complemento de 1 lá do MSX do que significa o número menos 10. Mas ele entende que esse número aqui, por ser maior que 32.000 e tal, que seria metade desse cara aqui, como a gente está tratando com números negativos, ele entende ele como um número negativo. E com isso, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje uma aula de Fusion C, que eu tenho achado bem legal de dar as aulas. Espero que vocês estejam curtindo também. Se você está curtindo as aulas aí, não esqueça de dar o seu like, pôr o seu comentário, compartilhar o vídeo com seus amigos e ajudar o canal a crescer. E agora, hoje eu tenho um agradecimento super especial aqui, mais uma vez um agradecimento super especial ao nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes, que não satisfeito em entrar no nosso programa do Patreon ali, o Alexandre Pereira, que está agora aqui na esquerda, no alto ali, o Alexandre Pereira, ou os espertos, porque ele não satisfeito em se inscrever lá no Patreon, ele também se inscreveu no clube de canais aqui do nosso queridíssimo YouTube, no nosso clube de canais. E além disso ainda comprou um disco, um Thank You Disc lá, o Thank You Disc do Hightech C, ele fez questão de comprar, coisa que não precisava, tá esperto?
Aqui os verdadeiros escovadores de bytes, os patronos, tanto no Patreon quanto no YouTube. Aqui o Guilherme Ian e os espertos estão no clube de canais do YouTube. E aqui na galera, aqui nós temos nas laterais, os nossos assinantes do Patreon. Vocês não precisam pagar pelos Thank You Discs, tá, galera? Vocês podem simplesmente me pedir os Thank You Discs. Se você for um assinante aqui do clube de canais, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com, que eu mando o disquete ou os disquetes, se você quiser, para o seu e-mail, para você poder brincar com eles. Ou se você é um assinante do Patreon, basta entrar lá na seção de compras, que qualquer tier do nosso queridíssimo programa de canal, do nosso queridíssimo programa de patrocínio do Patreon, ganha os disquetes na faixa, de graça. Então, esperto, muito obrigado por ter entrado no Patreon. Muito obrigado por ter entrado no Clube de Canais, Alexandre Pereira. Muito obrigado pela compra do Hightech C lá, que foi uma compra muito querida. E agradecer a todos vocês que estão ajudando aí, desde o Léo Manes, que foi o nosso primeiro escovador de bytes, até o Alexandre Pereira, que é o nosso último verdadeiro escovador de bytes. Agradecer a todos vocês, meus patronos queridos. Eu sempre dou aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo, porque são vocês que verdadeiramente fazem esse canal aqui, ó, esse canal aqui que vocês estão vendo agora, crescer, aparecer e se tornar um canal cada vez mais profissional. Então, um grande beijo, não se esqueça jamais de ser feliz e até o próximo vídeo.